Olá, turma, tudo bem? Vamos lá? Mais um capítulo da nossa apostila, tá? Do primeiro ano. Falando hoje sobre ações enzimáticas e a nossa observação em relação aos gráficos, tá? O que vai sempre cair em questões para vocês, as análises de gráficos. Elas são muito importantes, pois elas realmente conseguem fazer todo um mapeamento de uma situação que esteja sendo vivenciada, que esteja ocorrendo, tá bom? Então vamos lá. A albumina é uma proteína presente na clara do ovo. Quando a albumina ela sofre o aumento de temperatura, por exemplo, quando a gente coloca o ovo, né, na frigideira para fazer para fritar o ovo, a gente tem ali no exato momento que você coloca a clara do ovo em contato com a sua frigideira quente, você tem ali uma reação, né, que nós chamamos de desnaturação. Essa desnaturação é o momento em que o formato da proteína ele se perde, tá? Proteínas do tipo albumina possuem formato tridimensional. Esse formato tridimensional, ao entrar em contato com altas temperaturas, né, eles se tornam já não mais tridimensional, mas sim uma nova estrutura e não retornam à sua forma primária, tá? O que acontece? As enzimas, elas têm uma reação muito importante com todos esses tipos dos formatos das proteínas, tá? Então, nós temos proteínas de formato primário, secundário, terciário, quaternário, não é? E as enzimas, elas estão relacionadas diretamente a esse tipo de formato e como que elas podem ter uma relação de chave fechadura, de encaixe diretamente com seus substratos, tá? Os substratos podem ser vários. No nosso organismo, nós possuímos muitas enzimas que atuam diretamente, tá, sobre esses substratos. No nosso intestino, por exemplo, nós temos amilase, nós temos lipase, nós temos muitas enzimas que se relacionam aí com proteínas, carboidratos, gorduras, tá? E que precisam estar sempre em atividade para que a gente tenha uma ótima digestão, tá bom? No capítulo de vocês, que é o capítulo 10, inicia o estudo através dessa mesma informação sobre a albumina e sobre o seu formato tridimensional, que com o aumento de uma temperatura, ele pode realmente perder aí a sua configuração, não é? Nós temos a introdução através de um desenho que mostra o substrato e a enzima, aonde você precisa fazer menção a essa questão de chave fechadura, encaixe perfeito, né, do substrato e da enzima. Abaixo você tem as questões das enzimas presentes no nosso trato digestivo, como sacarase, maltase, lipase, lactase, né? E aonde elas atuam diretamente, tá? Então, a pepsina, onde atuam diretamente no organismo, tá? O que vocês vão tirar de importante desse capítulo? Primeiro, você precisa saber associar a que cada enzima e a cada substrato que ela realmente tem ação, não é? A pepsina, por exemplo, ela atua sobre proteínas que estão presentes, né, no nosso trato digestivo, tá? A lactase, por exemplo, atua sobre moléculas de lactase, que no caso é glicose e galactase, né? A junção desses dois monossacarídeos que vão dar a configuração da lactase, tá? Nós temos a lipase, que atua diretamente sobre os ácidos graxos, não é? Os óleos, as ceras. Então, aí que está realmente a importância de você fazer essa combinação. Espero que vocês façam esse resumo no caderno, tá? Coloquem realmente a enzima e o seu campo de atuação, aonde ela realmente atua e como ela atua em cima desses substratos, tá bom? Depois você tem no seu livro a questão
dos gráficos, que são as questões que realmente caem nas atividades, tá? Os gráficos, você sabe que leitura de gráfico te traz uma enorme, não é, grandes possibilidades de interpretações, tá? Mas aí, aqui pelo menos no que eu pude observar, os primeiros que foram apresentados para vocês estão muito fáceis, tá? Nós temos, em primeiro momento, aqui, a ação do substrato da enzima, tá? Que é referente a essa primeira parte do livro de vocês. Depois, atividade catalítica das enzimas. O que significa uma atividade catalítica das enzimas? Atividade catalítica seria a produção de energia, tá? A produção de energia que essa enzima poderá dispor aí para aquele determinado organismo, tá bom? Análise gráfica da concentração de um substrato. A concentração de um substrato se refere ao quê? A concentração de uma proteína, a concentração de um óleo, de um álcool, entenderam? Tá? E isso você vai fazer a interpretação através do gráfico, tá? As linhas do gráfico te indicam, tá? As respostas. Análise em relação à temperatura, como, aqui ó, tá? Como a temperatura interfere na ação das enzimas, tá? Aceleram ou diminuem, tá bom? Toda a ação enzimática. Análise em relação à função do pH. O pH, pessoal, que é o potencial, não é? Hidrogênico, tá? Ele é muito importante porque ele define aí as concentrações de acidez e de alcalinidade, tá? Das substâncias. Então, se você tem uma alteração nessa acidez ou nessa condição de alcalinidade, tá? Você também pode ter aí uma aceleração ou uma diminuição de algum tipo de ação enzimática, tá? E isso você também consegue interpretar através de gráficos. Inibidores enzimáticos. Quem são os inibidores? Quem pode realmente retardar a ação de uma enzima, tá? Reversíveis e irreversíveis. Nós temos inibidores competitivos e nós temos também inibidores não competitivos. Ali você vai poder ir dentro da interpretação, tá? Você consegue fazer você observa e consegue fazer a interpretação do gráfico, tá? Relatando essa condição desses inibidores. Inibidores, pessoal, eles vão retardar ou vão diminuir todo o processo aí enzimático, tá? Inibidores irreversíveis, onde não vai ter mais a ação da enzima, tá? Aí você tem também a condição, são os chamados venenos metabólicos, tá? Para a nossa atividade, vocês sabem que nós não estamos aprofundando os contextualizados, porque os contextualizados nós vimos que a rede, no início, né, do nosso estudo online, fez questão de que muitas questões das provas fossem tiradas do nosso próprio material. E nós, professores, ficamos assim um pouco meio que perdidos, pois muitas questões já tinham sido feitas e a gente teve que até mudar, fazer alguma modificação em questões aí e essa condição realmente atrapalhou. Então, o que a gente está fazendo? Muitas questões a gente está deixando realmente para o nosso estudo mais aprofundado. Mesmo que não tenha uma atividade teste, como aqui já teve, nós teremos um momento para fazer todas essas questões ou um paliativo das questões aí mais importantes, tá? A gente vai fazer aí juntar tudo e as mais importantes a gente realmente vai concluir, tá bom? Vamos lá. Questão 1, questão 2 até a questão 5. A primeira questão, ela é uma questão sobre gráfico. Muito fácil, pessoal. Por quê? No próprio gráfico já te induz aí a resposta, ó. O gráfico a seguir mostra a variação da atividade de uma enzima proteolítica. Enzima proteolítica é aquela enzima que vai o quê? Ela vai quebrar uma ligação peptídica. E ligações peptídicas, proteolíticas, se referem às proteínas, tá bom? Por isso que é importante aí a gente ter
a condição de interpretar as palavras. Biologia é assim, ciência é assim, tá bom? No trato digestivo em função do pH. Então, o pH, ele está agindo em relação a essa enzima. Aí você vai ter que colocar qual é o nome da referida enzima e em que parte do tubo digestivo atua essa enzima. Então, tem um local específico onde essa enzima ela tem maior atividade, tá bom, pessoal? Isso aí é muito importante, tá? Vocês saberem. Na questão número 2, diz em relação à temperatura. Questão número 3, você tem, mais uma vez, a ação do pH, tá? E aí a 4 já não somente a número 1 foi gráfico, né? A 4 já fala sobre os inibidores, né? Então você vai olhar lá no livro, vai pesquisar e vai bater a questão, porque só são perguntas com respostas simples, tá bom? As enzimas diminuem a energia da ativação das reações biológicas, essa é a número 5. Tá perguntando sobre metabolismo anabólico e catabólico. Não sei se vocês lembram, mas a gente conversou sobre esse tipo de metabolismo, tá? Que é o de síntese e o de quebra. E atua como estimulante ou inibitório de outras células. Então, essas enzimas elas podem ser estimulantes ou elas podem inibir qualquer processo desse, ou catabólico ou anabólico, tá? Quais são os fatores que influenciam a atividade catalítica das enzimas? Também está na apostila de vocês, tá? É um estudo muito pequeno, é muito simples, mas realmente precisa agora que vocês desmembrem esse assunto no caderno de vocês. É importante que vocês façam isso, tá bom? Eu estou online, assim que surgirem as dúvidas, podem me chamar. Vocês sabem que eu fico de prontidão. Espero que vocês realmente tenham um bom entendimento sobre esse assunto, tá bom? Beijo, até a próxima.